tu não compartilha com aqueles espíritos. Aleluia! A Bíblia diz que o Senhor Jesus sonda você e eu todos os dias. A Bíblia diz que os olhos do Senhor é uma brasa de fogo sobre a nossa cabeça, nós vigiando 24 horas por dia. Quando nós olhamos que Jesus diz 24 horas por dia, significa dia e noite, irmão. O Senhor Jesus olhando para você, para a sua casa, pronto para te abençoar, irmão. E aqui nós olhamos e vemos que o Senhor Jesus disse o seguinte: a Bíblia diz que não há outro Salvador se não for Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que quando você e eu estamos fazendo alguma coisa, outras coisas, nós estamos perdendo tempo na terra, porque o Senhor Jesus está pronto para te abençoar e para me abençoar. A Bíblia diz que não há outro Salvador fora de Jesus. Irmãos, eu fazia, no passado, eu tinha uma bicicleta vermelha e eu fazia de lá da onde eu moro, aqui perto do Santana, que dá 40 quilômetros, eu vinha buscar solução para a minha vida, irmão. Eu vinha buscar solução para a minha vida numa pessoa comum, pecador, errante como eu sou. Batendo em portas erradas, procurando solução em lugares errados. Solução em lugares errados, perda de tempo, irmão. Não sabia que o Senhor Jesus era o único mediador entre Deus. Eu não sabia que o Senhor Jesus tinha essa capacidade de me transformar cada vez. Antes de eu ir para a igreja, eu não sabia que o Senhor Jesus tinha esse poder de mudar as nossas vidas. É verdade. Por isso eu fazia esse tipo de coisa. Mas a Bíblia diz, num certo ponto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mentira nunca vai nos libertar. Portas erradas nunca vai nos libertar. A Bíblia diz que só liberta, quem liberta é o Senhor Jesus. Quem salva é o Senhor Jesus. É verdade. Tem tantas pessoas, muitas das vezes, como eu fazia, eu não vou aqui julgar as pessoas, a nação, mas a Bíblia diz que tem tantas pessoas que buscam entrar no céu e através do mediador. Mas a Bíblia diz que só esse mediador entre Deus e o homem é só Jesus Cristo que pode levar até o céu. Só Jesus Cristo que pode nos levar ao céu. Eu estava aqui escutando o hino das crianças, que a pastora louvou o nome do Senhor para as crianças, o hino do irmão Reni, as palavras do irmão Reni, e o Senhor falou ali em meu coração sobre esforço. Todo dia o Senhor Jesus está nos esforçando, irmão. Nós devemos um grande agradecimento ao Senhor Jesus. O que nós fazemos é pouco para Deus. Aleluia, é pouco para o Senhor Jesus daquilo que nós fazemos, irmão. Você sabe por que eu levanto da minha cama e vou trabalhar? Graças a Deus. Você sabe por que eu saí da minha casa e vim aqui a 40 quilômetros? Graças a Deus. Aleluia. Sabe por que você levanta da cama e tem essa energia para trabalhar? Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vem de graça, você não precisa pagar nada. Você não precisa pagar nada por isso, é graça de Deus. Só a graça de Deus nos basta, irmão. Mas Deus quer dar muito mais para nós do que a graça. Deus quer dar muito mais. Mas a graça do Senhor nos basta através de tudo aquilo que nós pecamos e fazemos contra Deus. A graça de Deus nos basta. Senhor Jesus tem bênção para cada um de nós, irmão. Senhor Jesus tem prazer em nós abençoar nessa tarde. A Bíblia diz que eu anunciei, e eu o salvei, eu o fiz ouvir, e deuses estranhos não houve entre vós. Irmão, o Senhor Jesus é uma pessoa que desceu, irmão, às profundezas dos infernos. A Bíblia diz que Satanás pensou, Jesus está morto, agora estou com tudo na mão. A Bíblia diz, agora está morto, agora não tem o que fazer. Ele pensava isso aí. E a Bíblia diz que ele roubou a chave do céu e desceu às profundezas. Aleluia, Mas Jesus. quando a Bíblia diz que Jesus ressuscitou no terceiro dia, Jesus voltou a buscar o que era dele, não era aqui. Jesus desceu e pegou de novo o que era dele.
Deus, irmão, Satanás não toca, não. Aleluia. O que pertence a Deus é de Deus, irmão. E essa igreja pertence ao Senhor Jesus, não é de Satanás, não. Não adianta ele botar aqueles pensamentinhos no teu trabalho. Não adianta ele ir lá no meu trabalho botar aquelas minhoquinhas na nossa cabeça, nós não vamos acreditar, não, irmão. Eita Deus, Vamos aleluia. acreditar que nós pertencemos a Deus. Você vai escolher para Deus. Deus, na hora de te trazer para a igreja, ele botou o dedo em você e disse: você vai ser meu. Ei, Deus, aleluia. Que hoje em dia eu te tiro desse mundo pecaminoso, dessa lamaçal de pecado, e vou levar você para ouvir a minha verdade. E a verdade vos libertará. Aleluia. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui nessa tarde, porque o Senhor nos libertou um dia. O Senhor nos libertou. Irmão, não é porque eu estou aqui na igreja dos irmãos que eu vou contar agora. Mas, irmãos, no culto passado que eu fui daqui, sábado eu estive aqui, domingo nós fomos para casa de noite glorificando, adorando o nome do Senhor. Domingo cedo eu peguei uma roçadeira e fui roçar e eu chorava, irmão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor essa tarde. Eu mandei um áudio, o irmão me mandou um áudio lá daquela igreja, como é que é o nome, irmão Jacó lá? Do Palmital. O irmão Jacó me mandou um áudio e eu fui responder um áudio para ele, não consegui, irmão. Respondi chorando, porque a graça do Senhor não basta, irmão. Aleluia. Senhor Jesus tem graça, tem bênção para todos nós nessa noite. Eu creio. O Senhor Jesus diz na sua palavra que é possível aquele que crê. Ei, Deus. Nós temos que crer, irmãos, que o Senhor Jesus nos tenha. É verdade, Senhor, aleluia. Nós temos que crer na bendita pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estava ali, de braços abertos na cruz do Calvário, pregado. A Bíblia diz que deu sede, porque na situação que ele se encontrava, era uma situação muito precária, era uma situação que ninguém queria estar. Mas a Bíblia diz que deu sede no Senhor Jesus. E ele pediu água. Você sabe o que eles deram para ele beber? Deram água? Não. A Bíblia diz que eles molharam um certo tipo de estopa na ponta de uma vara, de uma lança, e molharam no vinagre e molharam em sua boca para ele beber, para ele mastigar aquele pano. Isso é muita humilhação, irmão. E o Senhor Jesus passou por mim e por você. E às vezes, irmão, nós somos humilhados aí fora. Como disse o irmão, as coisas de Deus servem para nós. Às vezes nós estamos humilhados. Muitas das vezes, irmãos, eu já vi pessoas cristãs da igreja, que não é daqui, é lá de longe, irmão. Nem é dessa congregação. Mas uma vez eu conversando com um irmão estranho, ele tinha um toquinho de braço. E eu conversando com ele, eu disse, nós prosseando, né? De repente ele começou a falar em briga. Digo, irmão, mas nós somos irmãos, não podemos brigar. Ele disse, eu sou crente, mas o meu braço não é. Digo, irmão, você vai entrar lá no céu sem o teu braço? Você vai deixar aqui? Então quando Jesus vier, você vai dizer, Jesus, espera um pouquinho, que eu vou torar o meu braço, porque ele não é crente. Ei, Deus, aleluia. Não. A Bíblia diz, se o teus olhos peque, arranque e jogue fora. É melhor você entrar no céu sem os olhos do que com os dois olhos. É verdade, Senhor. A Bíblia diz que Jesus estava ali, pregado na cruz do Calvário. Mas deram aquele vinagre para ele beber. A Bíblia diz que Jesus olhava e dizia, com tanta judiação que faziam para ele, ele olhava e dizia, perdoai-vos, ó Pai, que ele não sabe o que faz. Assim é o cristão, irmão. A bênção do Senhor, a graça do Senhor vem através da nossa obediência a Deus. Eu olho na vida de Jesus e penso, e fico pensando no andamento de Jesus entre a terra. O que levou Jesus até o céu? O que levou Jesus até o trono aonde ele se encontra hoje? Que a Bíblia diz que o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Glória a Deus. O que levou ao Senhor Jesus sentar ao lado de Deus?
fica essa pergunta à igreja, né? E a mim. Eu pensava, o que levou o Senhor Jesus até lá, no trono de Deus? A obediência de Jesus. Aleluia. Jesus deu esse exemplo de obediência para o ser humano, porque aquele que obedece vai ao céu, aquele que não obedece vai ao inferno, a Bíblia diz. Porque Jesus Cristo chegou até o trono através da sua obediência. E nós temos que fazer uma imitação da vida de Jesus. Aleluia. Para nós podermos nos sentar no céu. Os irmãos já pensaram nisso? Eu penso nisso. Nós temos que imitar o que Jesus fazia. Nós imitando o que Jesus fazia, nós ganhamos o reino da glória, irmão. Porque os irmãos percebem que Jesus, naquele momento ali de angústia, de aflição, vendo que tudo estava ali, ia morrer, a Bíblia diz que ele olhou para os seus malfeitores e disse: perdoai-vos, ó Pai, ele não sabe o que faz. Muitas das vezes nós temos que fazer isso ao ser humano. Quantas coisas fazem para nós na TV: perdoai-vos, ó Pai, ele não sabe o que faz. Ele não sabe o que faz, Pai. Mas o dia que ele o aceitar, Pai, ele vai seguir ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos orar pelo nosso inimigo. Você acha que é tão fácil orar com uma pessoa que bate na gente? Pessoas que surram a gente, às vezes a gente apanha, não é verdade? Eu nunca apanhei, graças a Deus, mas irmãos, uma pessoa tomar um tapa, irmão, é doloroso. É difícil você dizer: perdoai, Pai, ele não sabe o que faz. É difícil, irmão, mas você e eu temos que fazer, porque nós temos que copiar a vida de Jesus nessa terra para nós podermos ter. Você fazendo o que Jesus fazia, você vai entrar no céu. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus estava ali empregado, morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Passava naquele momento na mente de Jesus que podia se livrar daquela cruz. Mas por que Jesus não se livrou? Jesus era Deus, é Deus. Jesus é Deus e ele podia se livrar daquela cruz. Sabe por que ele não quis se livrar daquela cruz? Sabe por quê? Por causa de mim. Porque eu ia ser um desgraçado na face da terra. Por causa dos meus pecados e dos teus pecados, irmão. Verdade, Senhor. A Bíblia diz: se tem alguém que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus disse aquela vez, né? Quando trouxeram aquela mulher para ele. Irmãos, Jesus não se livrou daquela cruz por causa do meu pecado e do teu pecado. Porque ele queria que você estivesse aqui hoje adorando. Aleluia. É por isso, irmão. Hoje você está aqui por isso, irmão. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para dar graça para você, irmão. Se ele não tivesse morrido, quem é que ia dar a nossa graça que nós necessitamos? A Bíblia diz que Satanás odeia o ser humano. Às vezes existem pessoas que deixam a casa do Senhor e vai embora, irmão. Vai para outros lugares, onde ele já esteve. Ele volta de novo naquele lugar. Obrigado, Senhor Jesus. Irmãos, se ele soubesse o quanto Satanás odeia o ser humano, Satanás tem raiva do ser humano. A Bíblia diz que se ele pudesse, ele engoliria vivo o ser humano sem mastigar. Porque o ser humano, irmão, tem algo que ele não tem, irmão. Irmãos, eu escutei um homem falando um dia e aquilo acatei para mim. E a minha esposa também comenta sobre isso cada passo. Você sabia que quando você está ali fazendo uma refeição na sua casa, almoçando, jantando, aquele alimento gostoso, e você pega aquele alimento na boca e põe e diz: ai, que maravilha, que gostoso esse alimento. A Bíblia diz que ele está olhando e diz: o que será que ele está sentindo? O que será que ele está... Eu não consigo sentir o que ele está sentindo. O que será que é tão gostoso que ele está sentindo? Ele não tem paladar, não tem nada, irmão. Ele não tem nada. Aleluia. A Bíblia diz que nem a voz que ele tinha quando ele era um anjo de luz, nem a voz que ele tinha, que era uma voz suave, que acalmava os anjos, Deus mandava os anjos ficar quietos para ouvir a sua voz, nem isso ele tem, irmão. E você tem, irmão. Você tem aqui agora. Isso ele não tem, irmão. Até isso Deus tirou dele. A Bíblia diz que Deus deu a voz para ele glorificar o nome dele. Mas com o passar dos anos, ele se tornou um anjo mau. E isso Deus tirou. E hoje Deus deu para nós essa voz. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que ele é no nosso meio? Sabe o que o inimigo é no nosso meio? Um grande invejoso.
O inimigo é um grande invejoso no nosso meio. Por isso, irmão, que ele tem raiva do ser humano. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para nos ajudar. Irmão, nós estamos nesse mundo de pecado, mas nós temos o nosso defensor, o nosso advogado, que é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré nos ajuda a todo momento, irmão. A Bíblia diz: eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e deuses estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus da glória. Deus, irmãos, a Bíblia diz que Deus, olhando para o ser humano, a Bíblia diz que do alto dos céus ele viu que ninguém tinha o entendimento de buscar-se a Deus. Por isso, irmão, nós somos todos igual perante Deus. Aleluia. Pastores, pregadores, quem está sentado ouvindo, quem está cantando, a Bíblia diz que nós estamos todos igual perante Deus. Glória a Deus. A Bíblia Aleluia. diz que Deus fez o homem do monte de areia e Satanás olhando do lado. A Bíblia diz que Deus montou aquele homem ali e soprou o seu espírito sobre a narina daquele homem. A inveja, irmão, que Satanás tinha e tem no coração. Por isso, irmão, a inveja é um grande pecado em nossa vida. É verdade, Jesus. A inveja que o ser humano carrega, irmão, hoje em dia. Não vamos falar aqui, mas, irmãos, é muito fácil nós encontrarmos uma pessoa aí que diz o seguinte: nossa, como aquela pessoa comprou aquele carro, eu queria ter um carro igualzinho, sem saber que isso vem das profundezas dos infernos, irmão. Isso não é de Deus, não, irmão. A Bíblia diz que Satanás olhava Deus montando aquele homem do monte ali e dizia: não vai ter vida, não vai ter vida. Mas a Bíblia diz que Deus se debruçou sobre aquele homem e soprou o seu espírito nas narinas daquele homem. Aleluia. Aquele homem teve vida e levantou, adorando e glorificando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A inveja que aqueles homens tinham de Jesus Cristo para matá-lo. A inveja que as pessoas têm de você, mas isso não é nada. A Bíblia diz: não tem inveja daqueles que praticam o mal, que fazem iniquidade. Não tem inveja. A vida que Deus te deu é dobro, mas melhor, irmão. Você sofre um pouquinho aqui, você passa uma necessidade aqui, mas o Senhor Jesus está preparando um lugar Ei, Deus, aleluia. O Senhor Jesus está preparando um lugar de glória para mim e para você, irmão. Você nem imagina o lugar que Deus está preparando. Você pense comigo aqui e pense com a Bíblia. Se Jesus disse que vou preparar lugar e virei outra vez e levarei para mim mesmo, onde eu estiver, você vai. Obrigado, Senhor Jesus. Você já imaginou? E a Bíblia diz que Jesus está sentado ao lado de Deus. Ei, Deus, Você já aleluia. imaginou a glória, irmão? Aleluia. Que Jesus está preparando para você. Se Jesus foi, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E ele disse o seguinte: se eu for e preparar para o lugar, virei outra vez e levarei para mim. Dá para você mais ou menos imaginar na tua mente a glória que está te esperando. A glória que está te esperando. Então, irmão, nem pensa em desistir. Nem pensa em sair daqui e ir para outro lugar, irmão. Porque a glória de Deus em tua vida é grande. É grande. A Bíblia diz que Deus foi preparar um lugar para nós. A Bíblia diz aqui: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que escape das minhas mãos. Operando eu, quem o impedirá? Aleluia. Não tememos nada, irmãos. Não tememos nada. Não podemos ter medo de nada, irmãos. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o maior está conosco. Glória a Deus. Nós cremos que o maior está conosco. E se o maior está conosco, quem que vai impedir de Deus trabalhar na nossa vida? Quem quer ser inimigo de Deus? Ninguém quer ser inimigo de Deus. Mas há um porém na Bíblia, irmão. A Bíblia diz que aquele que é inimigo de Deus é amigo de Satanás. A Bíblia diz.
Aquele que é amigo de Deus é inimigo de Satanás. A Bíblia diz que nós temos que ser amigo de Deus, irmão. Não podemos ser inimigo de Deus. E tem tantas pessoas aí fazendo coisas, irmãos, sendo inimigo de Deus. E a Bíblia diz que o inimigo de Deus sofre. O inimigo de Deus, ele como dizem por aí, ele pedala, ele sofre. Porque ele não tem uma estrutura de Deus em sua vida. Por que nós vemos tantas pessoas aí, irmãos, sofrendo? Ele sofre, porque ele não tem uma estrutura firmada em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus é a nossa estrutura, irmão. Jesus é o nosso escudo. Aleluia. Se você está sofrendo, você vai no seu quarto, dobra o joelho. Amém. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, Ele te dá vitória. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles homens que estavam ali, irmãos, presos, estavam ali de cabeça para baixo, presos, não sabiam o que faziam. A situação deles não era nada boa. Estavam presos. Mas a Bíblia diz que eles começaram a adorar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Quantas vezes nós se encontramos, às vezes, irmãos, em momento difícil em nossa vida? E quem vai dar uma vitória? Para quem nós vamos pedir? Aleluia. Senhor da Vamos pedir para as pessoas que são a mesma coisa que nós? A Bíblia diz, irmão, num certo ponto da Bíblia aqui, algo maravilhoso, irmão. Aleluia. Quando nós temos uma dificuldade e temos ali alguma coisa que estamos passando em nossa vida, a Bíblia diz para nós procurar um pastor da nossa igreja para orar por nós. Mas, irmãos, às vezes você fica pensando em seu pastor está lá em Cruz Machado, que nem a pastora Ana está em Cruz Machado, aqui o pastor está lá em Cruz Machado, nós vamos pedir a quem? Irmão, você tem um celular? Não perca tempo, peça oração dessa distância mesmo. Deus fará a obra, porque Ele diz para nós procurar o nosso pastor para pedir. Ah, mas você falou agora mesmo que nós somos errantes e tudo falho, mas é a Bíblia que indica para nós fazer isso, irmão. Amém. Glória a Deus. Se você não quer fazer isso, então busque você mesmo. Dobre o joelho no teu quarto e peça a Deus que o Senhor vai dar vitória. Aleluia. Porque esse homem, irmão, quando estava ali preso, a Bíblia diz que eles oraram e glorificaram o nome do Senhor, e o Senhor deu a vitória. Aleluia. Aqueles homens que foram jogados na fornalha, eles foram jogados, mas a Bíblia diz que eles obteram a vitória. Por quê? Porque tinham como amigo Jesus Cristo de Nazaré. Eles tinham como amigo Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. E às vezes nós ficamos pensando, e aqueles que não têm Jesus Cristo, irmãos, a Bíblia diz que Jesus veio para dar graça a todos, mas não é todos que vão querer. Às vezes você acha que então nós vamos se encontrar todos no céu. A Bíblia diz que muitos não vão entrar no céu, vão rejeitar a palavra. Muitos vão rejeitar você, muitos vão rejeitar a palavra do Senhor. Irmãos, quando eu me batizei, eu fui na casa do meu sogro, está ali a minha esposa. Fui na casa do meu sogro, ele estava tomando um chimarrão no gramado. Eu cheguei, cumprimentei, ele nem me cumprimentou nada. Ele disse: é verdade que você foi para a igreja dos crentes? Digo: é verdade, hoje eu sou cristão, graças a Deus. Aleluia! Ele disse: então você está fora da minha família. A minha filha morreu para mim e você morreu para mim. Com o passar do tempo ele foi nos aceitando, irmão, mas nunca aceitou que nós fosse cristão. Nunca aceitou que nós fosse cristão, irmão. E a palavra do Senhor diz, irmão, que Deus veio para todos. E eles o rejeitaram. Mas aqueles que o aceitaram, dão o direito de ser chamado filho de Deus. Ei, Deus, aleluia. Quem é esse que é chamado filho de Deus? Quem é esse povo que é chamado filho de Deus? Aleluia, Jesus da glória. Aqueles que o aceitaram, é claro. Se você pergunta a um ser humano aí que anda aí por aí vagando, uma pessoa sem rumo, você pergunta onde que ele vai quando ele morrer, ele diz: eu vou para o céu. Mas a Bíblia diz que só o céu quem pode nos dar é só Jesus Cristo. É verdade, Jesus. Como uma pessoa pode entrar no reino do céu sem aceitar a Jesus Cristo? Sem dizer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. É a Senhor da glória.
Graças a Deus, irmãos. Esse povo, irmãos, que aceitou Jesus Cristo, a Bíblia diz que tem o direito de ser chamado filho de Deus. Quem é esse povo que vai morar no céu? É você e eu, irmão. Aleluia. É você e eu. Nós podemos falar com ousadia que é você e eu, porque nós aceitemos o que está escrito aqui. Oh, aleluia, Jesus. Aceitemos esse Deus aqui. Jesus, Pai Todo-Poderoso. E se nós cremos que Ele é o único mediador entre Deus e o homem, então nós vamos morar no céu em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos morar no céu. Porque a Bíblia diz que só Ele pode nos levar ao céu. E operando o Senhor Jesus, quem o impedirá? Ninguém vai poder impedir na tua vida, irmão. Aleluia, Jesus. Nem Tu que és seja o maravilhoso, presidente, não vai conseguir impedir na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Porque até o presidente depende de Deus para ir morar no céu. Ninguém vai poder impedir, irmão. Operando Deus na tua vida, quem impedirá? Quero ver quem tem a ousadia de levantar a mão para o Senhor Jesus. Deus é o maior na tua vida e na minha vida, irmão. Deus é o maior na nossa vida. Não há quem possa impedir quando o Senhor Jesus quer trabalhar na nossa vida. Os irmãos, vejam o que está escrito lá em Isaías 55. Eu não vou ler. Eu quero que o meu irmão leia. Isaías 55 e o capítulo 17. Não é eu que vou ler. É um irmão. Aquele irmão que achava que quiser o microfone está disponível. Isaías 54 e o versículo 17. Quem que achou? Então, irmão, vai ler, ó. Isaías 54 e o versículo 17. Glórias a Deus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que contra ti se levantar, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Bendito seja o nome. Irmãos, a Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, tu a condenarás em juízo. Os irmãos entenderam quando Jesus quis falar em juízo? Os irmãos entenderam quando a Bíblia da irmã disse: tu as condenarás, toda língua que se levantar contra ti, tu as condenarás em juízo. Os irmãos conseguiram entender a diferença entre um povo que serve ao Senhor Jesus e um povo que não serve ao Senhor Jesus? Meu Deus, é forte, Aí está a Jesus. diferença. Aí está a diferença Verdade, Jesus. de um povo diferente que vai morar no céu. Aí está a diferença. Como eu havia dito no começo, o crente briguento não tem justiça para apresentar a Deus. Aleluias. O cristão que não é briguento, que é obediente à sua palavra, ele tem o que apresentar ao Senhor Jesus. Porque você pode condenar a língua que se levantar com você através do juízo de Deus. E o juízo de Deus não é com bate-boca, irmão. O juízo de Deus não é com pancadaria. O juízo de Deus não é com revólver, não é com pistola, não. O juízo de Deus é com a palavra de Deus. Até Satanás tem que se dobrar diante da palavra, irmão. Aleluia. Você acha que você consegue vencer, irmão? Você e eu achamos que conseguimos vencer Satanás na pancada. Não, irmão. Ele é forte. Ele é forte e tem poder, irmão. Mas não é o suficiente para combater o nosso Deus, irmão. Não é o suficiente, não. Ele vai ter que comer muito feijão para combater. Aleluia, Jesus. Ele vai ter que comer muita carne para, se quiser, vencer a Jesus. E ainda mesmo assim não vai vencer, porque Deus é invencível. Deus é invencível. O Senhor Jesus não tem quem combata ele, irmão. E às vezes, irmão, nós olhamos um ser humano ali, uma pessoa, irmão, que nos nossos olhos não tem nada. Olhamos ali um ser humano, ali uma pessoa que não damos valor. Não damos valor para um ser humano, ele vive ali na sarjeta, na valeta. O Senhor Jesus está contemplando ele. Aleluia, Jesus é forte, meu Deus. Na Deus. justiça do Senhor, ele é um grande vencedor em Cristo Jesus. É verdade, aleluia.
Aqui uma diferença de um povo que vai morar no céu. E às vezes nós olhamos, irmão, uma pessoa ali que tem um carro bom, um terreno que nem nós temos. Aí ele passa por cima dos outros. Ele olha para as outras pessoas. Ah, não vou dar nem bom dia, nem boa tarde. Esse aí para mim não tem valor. Não é nada. Fala, Deus, Deus aleluia. está olhando, irmão. Deus está olhando. A Bíblia diz que Deus está olhando. E ele só vai poder, vamos dizer, só vai poder condenar a língua que se levantar contra ele através da justiça de Deus. Algo que não tem. Algo que não tem. Santo, 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 seu nome, Jesus. A justiça de Deus, irmão, só tem quem é cristão, irmão. A justiça de Deus só tem quem é cristão. A Bíblia diz que a justiça de Deus, irmão, é fundamental para a nossa vida. Um exemplo, eu vou dar um exemplo. Não é que aconteceu. É um exemplo. Eu vou dizer aqui, vou usar o meu gelo aqui. Eu vou dizer para ele: ó, irmão Lucas, você não sabe nada. Você não sabe nada. O que é a justiça de Deus, irmão? Ele puxa a palavra do Senhor e me prega na cara, irmão. Onde é que vai Satanás nessa hora? Vai lá o chão, vai lá o pó. Porque eu usou a justiça de Deus. Eu usou a justiça do Senhor. Por isso que você consegue, irmão. Por isso que você consegue. A Bíblia diz aqui que toda língua que se levantar contra você, no juízo de Deus você a condenará. Mas se você não usar o juízo de Deus, eu vou usar ele de volta. Se eu disser: ó, Lucas, você não dá nada, você não sabe nada, e ele levantar do lugar que ele estiver e passar a mão num piúva, dar uma foice, um facão e vier para cima de mim, nós vamos encrencar, irmão, e é o que Satanás quer. É verdade, a Senhor. diferença de um povo mudado pela palavra do Senhor. Verdade, Jesus. Aleluia. Esses tempos eu vinha vindo da fazenda. Eu estava na fazenda e eu parei na estrada e comecei a conversar com o irmão Reni. Lembra, irmão Reni? E parei para prossear e começou a contar das bênçãos que veio sobre ele, irmão. De tudo que ele estava passando, as dificuldades. E ele começou a contar, irmão, e eu escutando, irmão. Ele disse: eu fui buscar o Senhor Jesus. Aleluia. E sabe o que aconteceu na minha vida? Eu mudei a minha vida, irmão. Eu mudei a minha vida. Fui buscar o Senhor Jesus, o Senhor Jesus mudou a minha vida. Glória a Deus, A aleluia. justiça de Deus mudou a vida dele. Aleluia, Jesus. A justiça de Deus mudou a minha vida e mudou a tua vida. Verdade. Verdade, Senhor Jesus. Eu creio, irmão. Creio que dos irmãos que estão aqui, se às vezes são predejados aí fora, são maltratados, ele diz: Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Está nas mãos do Senhor. Eu não vou fazer nada. Aleluia. Não vou fazer nada. Você notou a mudança desse homem, dessa mulher que vai morar no céu? Notou? Notou que Deus está chamando, né? Notou que Deus está chamando? Agora, você já imaginou nós ser inimigo de Deus? E nós sair aí fora e alguém nos provocar? Ah, você está querendo mesmo? Então nós vamos. Você já pensou onde é que essa pessoa vai parar? Verdade, Jesus. Irmãos, É assim, agora. É forte, Deus Jesus. preparou um lugar, irmão.